Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado. E hoje nós vamos trabalhar os resultados da Usiminas, a Usim 5, uma empresa que de uma certa maneira divide muito os acionistas e claro, os investidores no geral. Por quê? De todas as que estão dentro do ramo ali de mineração e siderurgia, a Usiminas nesses últimos tempos tem sido patinho feio. Tanto é que muitos analistas olham com um certo receio em relação a esse papel, porque no momento de uma commodity alta, momentos em que estávamos todos recebendo altos dividendos ali de Semin, Vale, até mesmo de CSN, aquele patinho feio, a Usiminas, ela não estava conseguindo entregar esse mesmo resultado. Muito ali foi questionado a respeito e claro, hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco dos resultados, um pouco do que essa empresa ela pode entregar para você e claro, tendo aqui as perspectivas dos analistas, nós vamos dar uma olhada também nisso. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. E trazendo vocês então aqui direto para a tela, nós vamos olhar os resultados de 2023, claro, com os acréscimos aqui do quarto trimestre que eles trouxeram recentemente. E olha só que legal. Nos destaques, eles disseram que eles bateram um recorde anual de vendas de minério. E olha só que interessante, muitas pessoas, inclusive eu era uma dessas pessoas, não tinha a exata compreensão de que a Usiminas ela era uma boa vendedora de minério. Para mim, ela utilizava muito mais o minério do que ela fazia de vendas. Então, isso daqui acabou me surpreendendo, porque muitas vezes, por exemplo, uma CSN, ela pega da Semin muito minério, e vai direto para a CSN mãe, né? A CSM, vamos dizer assim, siderurgia geral. E aí nós pegamos aquele minério e conseguimos transformar ali dentro. E eu não imaginei que a Usiminas fizesse algo diferente. Eu pensei que ela colocasse para dentro da operação, mas pelo visto aqui ela vende. Então aqui a gente consegue separar a Usiminas em mineração, e aqui uma receita, e siderurgia, uma outra receita. Claro, complementares, porque é uma única empresa, mas ramos de negócio diferentes. Vendas de aço também aqui em 4 milhões de toneladas, com impacto aqui alto nas importações, o EBITDA ajustado de 1,8 bi e um lucro líquido de 1,6. Que nós vamos dar uma olhada nesse lucro líquido aqui, porque tem uma pegadinha, tá bom? Investimentos na ordem aqui de 3 bilhões, o maior desde 2010, e uma alavancagem negativa. André, alavancagem negativa? Sim, eu já vou explicar também para você o porquê e como uma alavancagem fica negativa. Mas aqui a gente precisa também dar uma olhada em algumas outras questões que inclusive foram guides de investimento para 2024. O que eu acho interessante nós olharmos, porque isso daqui, o Alto Forno 3 e o ramp-up dele são itens de fundamental importância para a sua compreensão a respeito do porquê que essa empresa ela não desempenhou tão bem enquanto os outros pares estavam desempenhando. O Alto Forno 3 ele foi desligado e ele passou por algumas reformas, algumas melhorias que eram necessárias efetivamente acontecerem. Só que para você religar um alto forno, não é uma coisa que você ligou uma chavinha, tá de volta e manda bronca. Depende de muito gasto energético, você precisa gastar alguns milhões de reais para você fazer com que esse alto forno ele aqueça, ele consiga voltar mais uma vez, ficar 100% operacional. Ramp-up é uma sigla que a gente usa muito para investimentos ou para projetos que eles começam a trazer resultados. Então, imagina ali que o alto forno fosse uma coisa nova e você começa a linha de produção até ele chegar no máximo dele. É basicamente isso que significa ramp-up, tá? E basicamente eu acho que dos destaques aqui era o necessário para a gente entender, tá bom? Vamos aqui agora, é uma parte interessantíssima. Olha só que dado interessante. No geral, venda de aço é esse cinza escuro e esse cinza mais claro é a venda de minério. Olha só o quanto que minério representa. Ele representa mais da metade das vendas totais. Claro, quando a gente faz uma segmentação, você pode ver o que é exatamente ali venda de aço, o que é de minério, para você ver qual que é a composição da receita. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que neste momento aqui de 21 e 22, a Usiminas aproveitou muito os ciclos das commodities. Mas como o ciclo já está começando a arrefecer, está começando a cair um pouco, naturalmente os seus resultados começam aqui a apontar para baixo. O lucro líquido aqui no período consolidado, claro, em vista dos 10 bi cair para 1,6, é uma queda aqui de 84%, basicamente. Só que você precisa compreender também que aquele momento era um ciclo muito agressivo do mercado de 2020 para 21, para ser mais preciso. Então, é de uma certa forma natural que você tenha esses resultados aqui oscilantes, e como toda empresa de commodity, você vai ter essas oscilações.
Passando aqui um pouco, nós vamos ver os resultados do quarto tri, mas aqui eu acho que é importante para a gente enxergar minimamente o que aconteceu para impactar positivamente os resultados. Olha só, EBITDA ajustado. E ele coloca aqui nesse cinza mais clarinho, efeitos não recorrentes. E olha só, 301 milhões de reais neste quarto trimestre foram impactos de não recorrente. E que se nós tivéssemos então a exclusão, nós teríamos uma margem EBITDA na casa dos seus 5% e não 9%, como está aqui em cima, tá bom? Então você já consegue enxergar que o lucro teve, no final de contas, aqui em 2023, um resultado impactado por um não recorrente. Claro, você tem que compreender e fazer aqui a junção de todos os fatores. Porque de um lado você não tinha o Alto Forno 3 em operação e você tem alguns resultados aqui tributários que inflaram um pouco aqui o resultado da Uzi Minas. Seguindo aqui um pouco, você vai conseguir enxergar um pouco da receita de siderurgia, como eu comentei com você, o resultado da siderurgia, resultado da mineração. Então você pode aqui fazer a segmentação entre um e outro, que é muito importante. A questão do capital de giro, estoques, enfim, a gente não vai olhar exatamente para cada um desses indicadores. Eu quero olhar com vocês este momento aqui. E estamos falando exatamente do caixa da empresa, da sua dívida e do perfil de amortização. Por quê? Olha só que interessante. A empresa ela tem hoje aproximadamente 6 bilhões de reais em caixa. Claro, uma parte é moeda local, uma parte moeda estrangeira. E olha só que interessante, e isso para mim seria um fator muito decisivo para 2024 e 2025, mostrando que com um perfil de amortização zerado, claro, apenas no principal, não estamos falando de juros, 2024 e 2025 serão anos em que ela não terá que pagar nada. E já que você tem uma dívida líquida sobre EBITDA negativa, significa que você tem mais caixa do que dívidas para pagar. É como se nós fizéssemos uma linha assim, vamos consumir caixa aqui, vamos consumir, isso aqui eu não zerei. Ficou um gap, e esse gap significa o quanto a mais que eu tenho de caixa. E aí eu fico pensando, poxa, uma empresa não ter uma alavancagem pode não ser tão interessante. Por quê? É muito preferível uma empresa ela ter um certo nível de alavancagem para jogar os seus resultados para cima, de uma certa maneira inflá-los, não de forma virtual, não de forma maquiada, mas de forma legítima, e trazer mais resultados. Ficar com muito caixa sem saber o que fazer, para mim não é uma decisão tão boa. Claro, a empresa vai saber operar muito melhor do que nós, acionistas aqui, que estamos olhando a empresa de longe, mas eu particularmente não gosto tanto de uma empresa com tanto caixa sem muito saber o que fazer. E claro, se ela gerar caixa nesses próximos anos aqui, e ela fizer algo mais ou menos assim, gerou aqui em 2024 um outro caixa, que vai a crescer aqui em cima. Ah, gerou aqui mais outro caixa, que vai crescer um outro tanto aqui em cima. Poxa, talvez este caixa que ela gerou aqui em cima, deixa eu até trocar de cor aqui, esse caixa que ela gerou aqui, ela pode mandar como dividendos para os acionistas, que eu particularmente acho que seria uma decisão até sábia, já que ela não tem para onde direcionar esse dinheiro. Poxa, dá para o acionista, dá para alguém empregar esse dinheiro de uma forma mais interessante. E por isso que eu acho interessante essa questão de olhar o caixa, dívida líquida e o perfil de amortização, para a gente saber o quanto que ela tem, se ela deve muito ou pouco, e quando que ela vai ter que pagar. E, é claro, a gente tem que olhar para ver se a empresa não vai fazer nenhuma besteira, porque em 2026 nós temos quase 4 bilhões de dólares, porque está nesse verdinho mais claro, para serem pagos. E depois a dívida praticamente aqui é em real, tá bom? E aí tem alguns dados aqui institucionais, enfim, depois a gente pode dar uma olhada item por item. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que foi uma empresa que desde que trouxe um indicador ali, ou pelo menos um cheirinho de que ela poderia melhorar, que foi no terceiro trimestre de 2023, os analistas perceberam que ela ia começar a subir. E desde então, essa ação se valorizou 32,3% praticamente. Por quê? Quando a empresa deu um prejuízo, esse prejuízo foi menor do que se imaginou. E com o religamento do alto forno e o ramp-up da sua produção, imaginou-se o seguinte, opa, peraí, é uma empresa caixa líquido. Provavelmente ainda continuará se beneficiando desse ciclo de commodities que está razoável. Então não faz sentido esse resultado negativo perpetuar para o resto do ano, ou pelo menos para o próximo ano. E já vislumbrando que em 2023, até mesmo 2024, nós teremos resultados crescentes e com o religamento do alto forno, o 3 eu digo, seria interessante se posicionar. E exatamente foi isso que os analistas fizeram, o que também coaduna com as recomendações. Por quê? Porque 14 recomendações dos analistas, todas elas são de compra, mas não compra forte, com um preço-alvo aqui na casa
casa dos seus R$ 9,42, muito próximo do valor que hoje a ação já está aqui cotada. No geral, não é uma empresa que tem um baita de um histórico de dividendos, ela teve um momento ali que ela deu um salto razoável aqui para os seus 9, 8,8%, mas no geral ela é muito oscilante, tem momentos que não paga, tem momentos que paga pouco. Então, de todas as empresas do setor de mineração e siderurgia, a Uzi Minas, para mim, ela ficaria entre as últimas que eu analisaria para colocar dentro da minha carteira. Você não tem também aqui, por conta de alguns prejuízos que ela deu, momentos mais complicados, indicadores fidedignos, pelo menos de um prazo maior, a respeito das suas margens, a respeito do seu preço-lucro, enfim, aqui nós temos alguns indicadores que estão meio conturbados. Mas, olhando talvez para o futuro, com o religamento aqui do forno 3, com algumas projeções ali de investimentos, que inclusive é um item importante que eu queria trazer para vocês, eles colocam aqui como guidance final um indicador de investimentos, né, que é o CAPEX, na ordem de 1,7 até 1,9 bilhões de reais para 2024. Ou seja, nós temos investimentos bons para fazer, nós temos caixa para isso e o perfil de dívida permite que a empresa consiga colocar tudo isso aqui em prática. E claro, se essa empresa conseguir entregar tudo que ela está projetando, pode ser que a ação ela decole. E na medida do que ela conseguir entregar para o primeiro trimestre de 2024, nós já teremos um cheirinho do que ela está colocando em prática ou não, e se esse Alto Forno 3 efetivamente trouxe os resultados esperados. Se você investe nos Minas, deixa aqui embaixo e eu vou deixar um link aqui para você conhecer a nossa área de membros, em que além dos vídeos exclusivos das nossas lives, você tem a oportunidade de conversar 1 hora comigo a respeito da sua carteira de investimentos. Então, espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.